Bom dia, queridos! Bom dia, bom dia, bom dia para você! Vocês estão bem? Estou começando esse canal hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou tomar o meu café da manhã, né? E quero começar esse canal para conversarmos um pouco. E já tentei começar várias vezes, sabe? E aí a gente tenta fazer de um jeito tudo certinho, todo estruturado, e edita o vídeo. E depois sabe o que acontece? Fica super feio, fica estranho, não dá certo, aí eu desisto. Então, eu falei assim, dessa vez, sabe o que eu vou fazer? Eu vou conversar como se eu estivesse conversando comigo mesma ou com alguém, porque já era pra mim ter começado faz tempo esse canal, passando requeijão. E já tem muita gente falando muita coisa por aí. Então, a verdade, coisas profundas, é uma coisa que está escassa hoje em dia. Há muita falta, há muita informação, mas há muita desinformação no meio das informações. Então, eu queria bater um papo aqui com vocês. Só vai ficar nesse canal e a minha intenção, é que só fique aqui comigo quem se identifique, tá bom? Tem muita gente por aí, então ouça tudo que vocês quiserem ouvir. Cada um acredita no que quer. Mas quem sentir que é verdade aquilo que eu vou falar aqui, eu quero que você fique aqui comigo. Eu vou começar a gravar durante os meus dias, né? Para me conectar com pessoas parecidas comigo. Eu quero me conectar apenas com pessoas que estejam buscando um autoconhecimento, buscando uma iluminação, buscando uma iluminação mental, né? Dessas prisões mentais que nós temos e desenvolvemos durante toda a nossa vida. E pessoas que queiram saber a verdade. Isso é o mais importante, ok? E que sejam curiosas e que tenham a unção também, assim como a minha, de mestre, uma unção profética, que gosta de assuntos profundos. Então, se você é essa pessoa, bem-vindo, né? É um prazer ter vocês aqui, é uma honra poder estar compartilhando esse momento meu aqui com cada um que se conectar, tá? E o que eu vou falar talvez mesmo que você não compreenda com a sua cabeça, você vai sentir no seu espírito que essa verdade não é algo novo. Por mais que você nunca tivesse ouvido desse jeito que eu vou contar pra vocês, o que eu vou começar a compartilhar aqui nesse canal, talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas você vai entender que você já sabia. Você sempre soube. Essa verdade é uma verdade, é a verdade. Não é algo novo. Você só não tinha se lembrado dela ainda, tá? Então, pra gente começar, eu quero fazer uma oração aqui, tá bom? Para antes de eu comer. Papai, obrigado por essa comida, obrigado por esse alimento, obrigado, Pai, por esse café da manhã, obrigado, Pai, por cada pessoa que assistir esses vídeos, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que as tuas bênçãos recaiam sobre cada pessoa que assistir esse vídeo e que o teu Espírito Santo ilumine a mente de cada um, Senhor. Papai, eu te peço a unção dobrada do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e eu peço que o Senhor faça nas nossas vidas a tua vontade, nos coloque no centro da tua vontade para que possamos te agradar em espírito e em verdade aqui na terra. E eu te peço, Senhor Espírito Santo, guia minha boca no que eu for falar, que não seja eu, mas que o Senhor fale por mim e através de mim, para que Jesus Cristo seja engrandecido como quem Ele é, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam ser revelados mais e mais a toda a humanidade. Eu te louvo, papai, e te engrandeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então vamos lá, gente. Seguinte. Bem-vindos, né, novamente. Ó, fiz um lanche aqui. E
tão grande que tá caindo. Meu pão despedaçou. Eu acho que eu vou comer com garfo e faca. Peraí que eu vou pegar, só um minutinho. Eu não vou editar esses vídeos do YouTube, então vai ser real, como se você estivesse aqui comigo, tomando um café da manhã, um belo café da manhã, tá bom? Pão sírio, 4 ovos, leite em pó com café, e é isso. Então vamos lá, gente. Queria conversar com vocês e perguntar pra vocês assim: o que você acredita da sua vida? De verdade. Pensa aí comigo agora. Qual é a sua motivação? Qual é o seu propósito de vida? O que você acha que está fazendo aqui na Terra? Qual é a sua missão? Você tem certeza das coisas que você acredita? E por que eu tô perguntando isso? Porque eu percebo que as pessoas, elas acreditam influenciada por outras pessoas, mas elas não têm uma certeza absoluta naquilo que elas crêem. Então, por exemplo, assim, ó, pra gente começar a falar de assuntos profundos, nós temos que começar pelo início. E, por exemplo, qual é o início? Você sabia, você conhece Deus, por exemplo? Pois ele é o início de todas as coisas, né? Ah, conheço. Conheço o Pai de Jesus, o Deus Pai. Ah, conheço, sei lá, o Deus, o universo, né? As pessoas falam que Deus é o universo. Você conhece mesmo? Pergunta aí pra você mesmo. Porque parece uma coisa tão idiota, né? Essa pergunta. Mas eu percebo que essa pergunta, exatamente essa pergunta que deixa praticamente todas as pessoas, sei lá, confusas porque não tem a base. Não estão firmadas na rocha. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo um resumo da criação, da queda de Deus. E se vocês conseguirem abrir a mente de vocês, mesmo que vocês acreditam em outras coisas, tentam abrir a mente de vocês, né? Como o pessoal da espiritualidade fala, infinitas possibilidades, né? Existem. Então, tenta abrir a mente de vocês para uma possibilidade a mais, tá bom? E se, como eu falei, se você sentir no seu espírito que essa é a verdade, depois você, enfim. Vamos lá. Antes da fundação do mundo, Deus, ele estava só ele, sozinho. Só que Deus, em toda a Bíblia, ele se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes dele se revelar, ele era constituído apenas de som, frequência. Por isso que em Gênesis disse, e Deus disse, haja luz.
Tudo que ele vai fazer antes de ser feito alguma coisa, ele diz som, frequência, ok? E todo mundo sabe disso, todo mundo crê nisso de alguma maneira. Que Deus é a frequência universal, Deus é a energia, né? Muitas pessoas acreditam nisso, então não é nenhuma novidade que eu tô falando aqui. Mas o que 99% das pessoas são enganadas é sobre a pessoa de Cristo. Por quê? Porque em Gênesis 1, no hebraico, na Bíblia original em hebraico, está escrito assim, ó. Bereshit bara Elohim. E criou Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz. Beleza. Só que Jesus Cristo, quando ele vem aqui para esse planeta, e depois ele se revela a João, no Apocalipse, ele diz assim, ó, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que ele estava dizendo ali é que aquele princípio que existia no Gênesis, Bereshit bara Elohim, não é um espaço de tempo, não é o início, no princípio, no início, no começo, não. No princípio, o princípio é Cristo. Bereshit bara Elohim. Elohim é uma palavra plural, significa deuses. Ah, então você acredita em... Como que é aquela palavra que quando a pessoa acredita em muitos deuses? Politeísmo. Só existe um Deus. No plural. Dividido em 3 pessoas. Revelado em 3 pessoas. Essa é a família do céu. Isso é o início de tudo. Isso é o que ele é. Isso é Deus. Deus, para quem não sabe o que é Deus, Deus é uma espécie. Como assim uma espécie? Por exemplo, se eu tiver aqui comigo 10 pessoas, cada uma pensa de um jeito, cada um tem um gosto diferente, cada um tem um jeito diferente, cada um tem pensamentos diferentes, certo? Só que, quantas espécies há aqui? Só uma, espécie humana. 10 pessoas diferentes, uma natureza, uma espécie. Aí se tivermos aqui com nós um gato, um cachorro, uma formiga, o que vai acontecer? Vai ter mais espécies. Não é quantidade, é espécie, é natureza. Pode ter 10 cachorros, 10 humanos, 10 cachorros. Quantas naturezas vai existir ali? Apenas 2. Ah, mas tem 10 humanos, 10 cachorros. Não é quantidade. É natureza. O humano é uma espécie. O cachorro é outra espécie. Diferentes. Mesmo que os 10 cachorros são parecidos, mas eles são iguais em espécie. Isso é Deus. Espécie, natureza. Deus, Elohim, plural, deuses, revelado em 3 pessoas, triuno, é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A espécie Deus é só uma, como se fosse humano, 10 humanos, 50, 1000 humanos. Mas quantas espécies há ali? Uma espécie humana. Isso é Deus, um Deus,
3 pessoas. Beleza. E o resto? É resto. Eles criaram tudo. Pai, Filho e Espírito Santo criou os anjos, criou os arcanjos, criou os querubins, criou os serafins, criou os homens, criou tudo. Como que nós fomos criados? A imagem e semelhança deles. Corpo, alma e espírito. Nós temos 3 corpos em nós. Nós somos um. 3 em 1. Isso é Deus. Assim, façamos o homem como a nossa imagem, como a nossa semelhança. E Deus criou, o Deus trino, cria o homem trino também, triuno também. Em 3 pessoas, em 3 corpos, em 3 dimensões. A dimensão corpo, a dimensão alma e a dimensão espírito. Então, antes de todas as coisas, Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam unidos entre si em frequência. Som, vibração, energia. E a partir de um momento, o Deus invisível, está escrito na Bíblia, se revela. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Bereshit bara Elohim. E criou, no princípio, criou Deus os céus e a terra, disse Deus, haja luz. No princípio, o princípio é Cristo. Em Cristo, a partir de Cristo, criou Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os céus e a terra, e disse Deus, haja luz. Eu sou a luz do mundo, Jesus Cristo disse. Ou seja, e disse Deus, haja Cristo. Cristo foi revelado. Jesus Cristo não foi criado, foi revelado. E no céu, ele já estava lá. Ele já governava, ele é o rei. Antes dele vir para a terra, os profetas já viram Deus, o trono de Deus, recebendo glória e adoração e tudo mais. Só que eu te pergunto agora, o Pai tem corpo? O Deus Pai tem corpo? Responde aí. Tem corpo físico assim, humano? Ou uma aparência humana? Jesus Cristo já estava no céu. Ele já era o rei de lá. Mas houve uma guerra. Mas houve uma rebelião. Houve uma guerra. Satanás e os seus anjos foram expulsos. Para onde? Para o inferno? Para uma dimensão. Isso aqui eu não vou entrar nesse detalhe porque eu precisaria fazer um vídeo só sobre isso. É muito profundo essa parte. Eles foram para uma dimensão, que é a dimensão onde eles estão hoje. As regiões celestiais. E Deus cria o ser humano. Deus criou o ser humano. E Deus diz assim: não coma disso. Não faça isso. Porque se você fizer, você vai morrer. Agora eu te pergunto, Adão morreu? Sim ou não? Sim e não. Como nós fomos criados em 3 corpos, corpo, alma e espírito, o corpo físico de Adão não morreu, nem a alma dele.
mas o espírito morreu. Por isso que a Bíblia fala que depois da queda, todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. Porque como Deus é espírito, Deus é energia, Deus é frequência, vibração, ele é um espírito, né? E ele nos criou a partir dele. Só que depois do pecado, Adão, os 3 corpos de Adão foram danificados. O espírito é o que é a imagem e semelhança de Deus. É o espírito que governa sobre a alma, que a alma está as emoções. E usa o corpo como recipiente, como automóvel para se locomover aqui nesse planeta. Ok? Quando o espírito morre, o corpo ele não pensa por si só. O corpo é apenas um carro. Quem dirige o carro antes era o espírito. Quando o espírito morre, adormece, não é, o espírito não morre, não é, tô falando para vocês tentar entender, mas dormiu. Esqueceu. Isso, a palavra melhor para usar aqui para vocês é esqueceu. Está adormecido. Igual você dorme de noite, você está dormindo, você está esquecido. Você precisa acordar no outro dia. O seu espírito também precisa ser acordado, precisa ser ressuscitado, precisa ser despertado. E quando você nasce, quando nós nascemos com o nosso espírito morto. E é quem governa é a sua alma. Mas a alma, ela busca fora. A alma, ela é inquieta, ela é agitada, ela é... Enfim, não vou entrar nesse detalhe da alma, é muito profundo sobre essas coisas, mas... Todos os traumas da infância que você teve... Se você não teve uma infância bem resolvida, bem equilibrada, quem está governando o seu corpo, o seu automóvel, sabe quem é? Uma criança. Uma criança que foi rejeitada, uma criança que foi humilhada, uma criança que foi criticada e você esperou validação, você esperou o amor, não teve. Quem está governando o seu carro é essa criança. Por isso, tanto problema você tem na sua vida. Porque a sua alma é infantil, não desenvolveu. Tá presa ainda em todos os problemas que você teve na sua infância. Precisa de cura. Por isso que o pessoal fala tanto da inteligência emocional. A inteligência emocional é para sua alma. É para desenvolver a sua alma, é para liberar perdão. Como se fosse uma casca de cebola. Precisa tirar camadinhas por camadinhas para curar essa alma, para crescer essa alma. Do mesmo jeito que o seu corpo físico nasce pequeno e vai crescendo, desenvolvendo, virando adolescente, adulto, tal, a sua alma também precisa desenvolver. Ela nasceu também uma bebê. Ela precisa desenvolver aqui na Terra também, com inteligência emocional. Só que 99% da população tá com a alma infantil. Cheia de trauma, cheia de amargura, cheio de ansiedade, cheio de depressão, cheio de tudo. Porque não desenvolveu a alma. O corpo físico já tá velho, já tem 60 anos. A alma é de uma criança ainda. Esperando aprovação, esperando ser validada, esperando o amor, esperando buscar, achando que vai encontrar o amor no marido, no namorado, no filho, na mãe, no pai. Esperando de fora, quando tudo já está dentro. Por isso que precisa amar a Deus. A Deus tá aqui. Depois eu vou falar do Espírito. Amar a Deus, esse é o segredo da sua vida, e amar a si mesmo. O corpo, você precisa cuidar como uma máquina. Ele precisa de nutrientes, de nutrição, de vitaminas, essas coisas. Mas a sua missão na Terra, você nasceu para um objetivo. Você nasceu para um propósito. A sua vida só vai valer a pena se você fizer só isso. É uma coisa que você tem que fazer na vida só.
O resto é resto. O resto não vai valer de nada. Pode jogar tudo no lixo. Tudo. Você tem noção? Nada vai valer. Forte, né? Sua única missão nessa terra é ressuscitar o seu espírito. É acordar ele, é despertar. Aí entra o problema. Aí entra um problema. Aí entra o problema. Por quê? A serpente que enganou o Adão, o próprio Lúcifer, Satanás, sei lá, quem você acredita aí? Você acha que ele é bobinho? Você acha que ele brinca em serviço? Ele tá preso aqui. Esse planeta pra ele é prisão, o planeta é prisão. E ele descobriu uma falha em Deus, entre aspas. Deus não tem falha, né? Deus é perfeito, santo, 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 santo. Mas Deus, ele é justo. E ele descobriu que Deus amava a sua criação. Já que ele não pode brigar com Deus, ele não pode ser inimigo de Deus, porque não dá pra você lutar com alguém infinitamente mais forte que você. Então ele começou a lutar com aqueles a quem Deus ama. Ele começou a lutar contra a criação de Deus. Por quê? Beleza. Eu vou ser punido? Tá bom. Mas eu vou levar o máximo de pessoas comigo também. Eu perdi o direito de estar na presença de Deus novamente? Tá bom. Mas eu vou levar o máximo de pessoas a perder o mesmo direito também. É isso. Isso é um jogo. Isso é o jogo da sua vida. Essa é a luta que existe aí entre o bem e o mal. Mas então tá. Então a gente precisa despertar. Esse é o verdadeiro despertar da consciência, gente. Esse é o verdadeiro despertar da consciência. Assista esse vídeo até o fim, pelo amor de Deus, que eu gostaria de ter ouvido isso. Meu Deus, eu gostaria de ter ouvido isso há tantos anos atrás. Porque quando Deus começou a me despertar para essa verdade, e eu comecei a buscar sobre isso, eu encontrei duas coisas. A igreja cristã, ela está 99% aprisionada numa prisão mental sobre o governo e o domínio da rainha dos céus. Por isso que fala em Apocalipse que viu-se a grande Babilônia assentada sobre todos os reis da terra. Os reis são aqueles a quem Deus constitui sobre reis e sacerdotes. São os cristãos. Por quê? Porque os cristãos... Vou explicar tudo aqui. Vou explicar tudo. De tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas. Ai, tô com uma sujeirinha. Saiu? Acho que sim. Gente, esse vídeo eu tô gravando pra
apenas pessoas como eu e filhos de Deus que vão ser salvos, tá? Todas as pessoas. Quando um filho de Deus chegar aqui e me ver e ouvir o que eu tô falando, ele vai se conectar. O Espírito Santo vai falar dentro dele. Por quê? Porque é isso que acontece. Quando eu vou conversar com alguém, as pessoas que têm unção, elas sentem a unção do outro. Elas sentem. Que elas precisam ouvir. É o Espírito Santo quem conduz. Não sou eu. Eu só sou a papagaia aqui falando. Eu só sou o meio. Tem glória nenhuma em mim, tem mérito nenhum em mim. Mas aqueles que são filhos, quando eu encontro, eles se conectam a uma comunhão de espírito, a uma frequência, a algo que nos liga, que é aquilo que fala que o Espírito Santo nos liga pelo corpo de Cristo e somos todos membros de um só corpo. Então isso aqui é só para filhos, tá, gente? Então tá, então vamos lá. O que aconteceu? Nascemos aqui com o nosso espírito morto. A nossa única missão na Terra é despertar esse espírito. Aí entra o que todo mundo fala de reencarnação. Porque estamos aqui, temos um karma para pagar, não sei o quê. Gente, eu vou ser sincera para vocês. Eu acreditei nisso durante um tempo. E se for, eu não acredito mais, tá? Mas se existir reencarnação, seria ótimo. Seria ótimo ter milhares e milhares de oportunidades. Que beleza! Nossa, que ótimo se tiver reencarnação. Eu sou a primeira da fila a falar, ai, que bom. Vou ter mais uma oportunidade. Olha que bom. Vou ter mais uma oportunidade, mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Independente se as pessoas falam, mas é ruim, porque tem que voltar aqui. Não, gente. Tendo oportunidade, seria ótimo. Mas quando eu resolvi crer, ler o que Jesus falava, eu percebi que a pessoa só tem duas opções na vida. Ou ela crê na Bíblia inteira. Não pega um versículo isolado, não, e não. Crê em tudo. Ou você escolhe crer na Bíblia inteirinha e crê em quem Jesus falou que ele é e todas as profecias que haviam sobre ele, ou você não crê. Vai crer em islamismo, o que você quiser crer. Cada um tem... Não é todos que é pra entender a verdade. Não são todos. Isso é uma verdade. Quando perguntavam pra Jesus, falavam assim, ó, viu? Por que você fala em parábolas? Entende? Ele falava assim, só as minhas ovelhas ouviram minha voz. Não é todos. Não são todos. Nossa, olha minha testa, gente. Olha. Quem quer pagar um tratamento rejuvenescedor pra mim, ó? Precisa. Viu? Vamos lá. E aí, o que acontece? Deixa eu ver onde que eu parei. Esqueci. Ah, se existir reencarnação, será ótimo, gente. Mas, se você acredita em infinitas possibilidades e muitas verdades, e você acredita em fada, em magia e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, plim, 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 pozinho mágico. Legal. Tá, o que eu tô falando aqui é muito sério, tá, gente? Eu tô fazendo de jeito bem brincalhona, assim, pra ficar mais descontraído, mas é algo muito sério, é a verdade da sua vida, é só isso. Talvez esse é o único vídeo que você vai precisar assistir na sua vida inteira. Olha como isso é sério. Talvez esse é o único vídeo que você precisaria ter assistido na sua vida inteirinha.
Ainda bem que você tá aqui. Ainda bem que você chegou até aqui. Porque, como eu falei, esse vídeo só é pra quem é filho de Deus. Quem não é, não vai conseguir assistir. Ou não vai conseguir entender. E tá tudo bem. E o que que acontece? Quando Jesus ele fala das parábolas, gente, ele foi uma das pessoas, eu acho que ele foi a pessoa que mais falou do bendito lago de fogo. Você só crê no Jesus iluminado? Você só crê no Jesus que te ensinaram por aí? Leia a Bíblia. Para de ser enganado. Para de acreditar. Leia você. Vai procurar você. Entende? Eu percebo que as pessoas, elas... eu acredito nisso. Da onde você tirou essa besteira? Vai ler a Bíblia. Jesus fala desse lago de fogo o tempo inteiro. É melhor entrar com o olho. Se o seu olho te faz pecar, é melhor arrancar o olho e entrar no reino dos céus com um olho só do que com dois no inferno. Você entende? Lá onde o fogo não apaga, onde a ranger de dente. Gente, Jesus Cristo falou isso. Não sou eu que tô falando. Ah, não, eu não acredito no inferno. Ah, não, porque tem reencarnação. É o que eu falei no início. Você acha que o diabo é bobinho? Você acha que ele não sabe como te enganar? Você acha mesmo? Ah, não, porque aquele mestre, aquele ser iluminado que falou, porque aquela pessoa... Você acha mesmo? Então, assista esse vídeo aqui meu. Deixa eu ver que oração, que daqui a pouco eu tenho que acabar. Não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo. Eu espero que eu consiga falar bastante coisa. Que você consiga entender. Mas vamos lá. Então, gente... Ah, mas e como explica a justiça de Deus? Ah, como é que explica, então, que pessoas nascem já ricas, outras pobres, outras nascem em situações muito ruins e outras já nascem em situações muito boas? Como é que explica? Se Deus é justo, como que você explica toda essa miséria, tudo isso que existe no mundo? Que o bebê já nasce desse jeito? Quer ouvir? Quer ouvir? Tá preparado? Você está preparado para ouvir? Porque tem pessoas que não vão ser salvas de nenhum jeito. Elas já nasceram condenadas. Ai, mas como assim? Que Deus malvado é esse que condena? Não é ele. A escolha já foi feita antes do seu nascimento. A Bíblia diz que quando você nasceu, antes de você nascer, Deus já te conhecia. E antes que você estivesse no ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo nome. A sua vida não começa aqui na Terra. Nunca começou aqui na Terra. A sua vida já vem do céu. Todos já viemos com uma memória do céu. Todos nós. Como assim? Jesus Cristo, ele não é nenhuma espécie, nenhuma hipótese. Ó, o cabelo até caiu, ó. Olha só. Ele não é em nenhuma hipótese. Ó, tem até ovo aqui. Vou tirar, saiu. Uma espécie de anjo, arcanjo, querubim, serafim. Ele não foi criado, ele foi revelado, ele foi manifestado, haja luz. Cristo foi revelado. Ele foi manifestado para, a partir dele, toda a criação existir. Ele é a revelação visível do Deus invisível. Ele é o corpo físico, entre aspas, do Pai. O Pai é a consciência sobre ele. Do mesmo jeito que você tem o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. O Pai está no Filho.
E o Filho está no Pai. Consegue entender? Consegue entender que o seu corpo gostaria de comer saudável, mas a sua alma não deixa? Porque a sua alma, pela ansiedade dela, faz o seu corpo comer porcaria? A sua mente racional, você pensa em comer saudável. O seu corpo também gostaria. Mas a sua alma não deixa. Porque a sua alma influencia você a partir das emoções. Então, Jesus Cristo é como se fosse o corpo físico. Sobre ele, dentro dele, está o Pai e o Espírito Santo. Quem é maior? Entende? Eu creio que o Pai é maior que Cristo, em hierarquia. Assim como a sua consciência é sobre você. Tá entendendo? Mas não está fora dele. Não é algo separado de Cristo. Faz parte dele. Por isso que a Bíblia fala que tudo foi feito dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo. Então Jesus Cristo, ele estava lá no céu, recebendo adoração, sendo adorado, sendo exaltado. Ele é o rei de lá. O Pai não tem corpo físico, nem o Espírito Santo. Jesus Cristo estava lá. Porque o Pai é adorado a partir de Cristo. Você não consegue adorar o Pai. O Pai recebe a sua adoração se você adora o Filho. Você só vai ao Pai através de Cristo. Vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia inteira. Entenda a Bíblia inteirinha. Não pegue versículo isolado. Junte todas as coisas. Quando perguntaram para Jesus Cristo assim, porque ele vai se revelando aos poucos, tá? Quem você diz que eu sou? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quem você diz que eu sou? E ele fala assim: ninguém viu ao Pai, a não ser eu, o Filho. Antes de Abraão, eu sou. E você provavelmente já leu isso ou acabou de ouvir isso, e para você, e daí? O que significa isso? E se você não entendeu, é porque a sua mente está tão cativa, ou na religião da igreja, ou nas mentiras do diabo que ensina através da espiritualidade, tá? Que você não entendeu, você perdeu o foco. Você começou um caminho para um desenvolvimento, para um despertar e se corrompeu no meio. Saiu do caminho. Só tem um caminho. Não tem dois, não tem três, não tem quatro. Se você resolver acreditar na Bíblia, você vai entender que não existe religião. Só existe um Deus, formado em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada está fora dele. Tudo foi feito por ele, para ele são todas as coisas. O resto é tudo resto. 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 O resto é tudo lixo. Nada se compara a ele. Nada. Absolutamente nada. Só que, claro, né, Satanás quis roubar o lugar de Deus e ele foi expulso do céu e caiu aqui nesse planeta prisão. Ele está aprisionado numa dimensão das regiões celestiais, que é na região aí dos planetas. Mas ele tem acesso aqui a essa terra. Então,
Adivinha, 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 adivinha o que ele fez com o ser humano? Ele se colocou como Deus aqui na Terra. Ai, que novidade, olha que coisa legal. Ele se colocou como Deus. Ai, que legal. Por isso que a gente vê no Egito Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo outro, 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 Deus daquilo outro. A gente vê um montão de deuses, né? Já que eu tô preso aqui, já que eu quero enganar a criação, já que eu quero levar a maior quantidade de pessoas comigo pro inferno, eu vou me enganar, né? Como que eu vou enganar? Olha, me fazendo de Deus, olha que legal. E o Deus verdadeiro, a Bíblia diz assim, que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. O que Satanás tem de ego para querer ser Deus? Ou ele vai fazer você acreditar nele como um Deus, o Deus Baal, o Deus Aserá, o Deus Tote, o Deus Ra, o Deus não sei o que, o Deus não sei o que, não sei o que. Ou ele vai fazer você se acreditar como seu Deus. Eu sou meu Deus. Eu que governo, eu que reino, eu sou tudo, é tudo sobre eu. É as duas estratégias que ele mais usa. Não, na verdade tem uma pior, a maior de todas. É ele emburrecer as pessoas e não fazer as pessoas conseguir ver Deus. Entender Deus, compreender Deus e enxergar Deus. E mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. O que quer dizer isso? Ele não se gloriou por ser Deus. Eu sou demais. Satanás é isso. Eu sou demais. Eu sou top demais. Me adorem ou se adorem, né? Não foi isso desde do Éden? Adão, não precisa me adorar, não. Só se adore, só coloca você no centro de Deus. Só você se ache Deus, o Deus de todas as coisas. É só isso, só. Pouca coisa. E Deus amou tanto o mundo que enviou seu único filho. Jesus Cristo, ele não é filho de Deus. Jesus Cristo é o Deus Filho. É o Deus revelado. É a imagem visível do Deus invisível. Isso tudo que eu tô falando está escrito na Bíblia. Não tô inventando nada aqui. É só você ler a Bíblia, é só você não pegar versículo isolado. É só você entender que antes de Jesus Cristo nascer, Isaías escreveu assim: e nos nascerá um menino, e ele será chamado, sabe do quê? Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo para salvar a sua criação, que ele mesmo tinha criado. Quando perguntaram isso para Jesus, quem você diz que você é? E ele fala: ninguém viu ao Pai até hoje, a não ser eu, o Filho. Ah, mas o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer? Adão viu Deus, Jacó lutou com Deus, Abraão viu Deus, Deus comeu com Abraão.
Deus visitou Abraão. Um monte de gente em todo o Antigo Testamento viu Deus. Moisés viu Deus, viu as costas de Deus, e Deus fala para ele: qual é o seu nome? Eu sou. E Jesus Cristo vem no final da sua revelação, quando ele já está prestes a morrer para se entregar. Ele fala assim: ninguém viu ao Pai a não ser eu, o Filho. Ou seja, nenhum ser humano, até hoje, nunca, ninguém. Nenhuma era, nenhuma dimensão, nenhum tempo, espaço, ninguém nesse planeta viu o Pai, a não ser eu, o Filho dele. Ou seja, e antes de Abraão, eu sou. Ou seja, sabe todos os profetas que todos viram? Sabe o Deus que todos os profetas viram? Sabe quem todos os profetas viram? O Deus que se revelou a todos os profetas, os patriarcas. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou é o Deus que se mostrou para Moisés. Se ninguém viu o Pai, quem que Abraão viu? Leia a história de Abraão, a aliança que foi feita com ele. Deus foi lá falar com Abraão. Abraão tem conversas com Deus. Na destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão começa a pedir ali para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. Quem era? Quem era esse Deus de Abraão? Quem era o Deus de Isaac? Quem era o Deus de Jacó? Quem que era? Ninguém até hoje viu ao Pai, só eu, que desci do céu para vir aqui. Antes de Abraão, eu sou. O eu sou que falou com Moisés. Você consegue entender isso? Jesus Cristo é Deus, é o Deus revelado à criação. Ele criou. Tudo foi feito à imagem dele próprio. Ele é o primogênito de tudo. Ele é o início, ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Tudo foi feito por ele, dele, e para ele são todas as coisas. Entende? E quando Jesus Cristo vem, o que aconteceu de fato? Poucas pessoas sabem disso. Porque a religião está tão corrompida. A religião é nós religarmos a Deus. Isso é Babel, isso é Babilônia. Não existe religião. Quando os homens tentaram fazer isso, Deus destruiu. Porque não é você que se liga a Deus. É Deus que vem te salvar. Não é você que tem que se sacrificar, se matar, se fazer tudo para ser aceito por Deus. Ele já te aceitou, Ele já te amou. Ele que te criou. E mesmo sabendo dos seus pecados, ainda assim Ele resolveu te amar e te salvar. E para isso Ele mesmo veio aqui para te salvar, para morrer por você. Entende? Então,
pessoa morre, com o espírito adormecido ainda, com o espírito morto, o que acontece? Essa pessoa, ela chega diante de Deus, ela chega diante do Pai. Seja sincero. Você consegue ser santo? Perfeito? Sem nenhum pecado nunca? Então, não há meio de salvação. Porque a justiça é de Deus. É comparado com a santidade dele. Não dá, não tem salvação. Para nós, quando nós nos comparamos com Deus. Nós temos Deus dentro de nós e que nos torna filhos de Deus, pequenos deuses aqui na terra, por termos a presença dele. Então, entende? De uma certa maneira, eu até entendo isso que as pessoas entendem, mas as pessoas hoje em dia, a espiritualidade, ela ensina que as pessoas são seus próprios deuses, elas são Deus. Qual que é o problema disso? O problema disso é você rejeitar o verdadeiro. Porque a espiritualidade vai ensinar que você é Deus, que você é o centro de tudo. E tira o foco do verdadeiro centro. Porque só há um jeito de você ter o seu espírito ressuscitado novamente. Só há um meio, só há um método. É pelo Espírito Santo. Único, não há outro. Não há outro método, não há outro jeito. E quando as pessoas morrem e se apresentam a Deus, quem está ali é a sua alma se apresentando, porque o seu espírito está morto, está adormecido. E Deus, ele é justo. Ele precisa julgar sobre os seus pecados. E se você não recebeu o Espírito Santo, querido, não adianta nada você falar que creu em Jesus. O método, o único meio que você confirma isso é recebendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o selo dessa fé. É o que sela, é o que valida essa fé. E tem muitas coisas para falar, muitas coisas para ensinar, muitas coisas para explicar que eu demorei anos para entender. E o que eu descobri é que 90% das pessoas cristãs acham que Jesus é uma espécie de anjo. É alguém criado, alguém inferior. E aí o outro lado, os inteligentes, né? As igrejas cristãs estão meia emburrecidas, estão aprisionadas numa prisão mental, sabe, meio emburrecidas mesmo. E do outro lado, os inteligentes, os intelectuais, os espiritualistas, eles ensinam coisas profundas, incríveis, os filósofos e tal. Só que eles se perderam no meio do caminho. Não conseguindo enxergar a única coisa que precisava enxergar. Porque eles pregam, eles ensinam e eles acreditam. Todo o caminho da espiritualidade que você for estudar,
Eles vão ensinar que você é Deus, Deus está dentro de você, tal, 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 tal. E que Jesus é igual ao Buda. Jesus é um ser iluminado, é um mestre ascenso. Jesus é mais um. Sabe, queridos, leia a Bíblia. As pessoas da espiritualidade acham que estão se iluminando, que estão conseguindo, que estão, sei lá, salvas, que estão bem na fita. E as pessoas da igreja também acham que já estão salvas. Mas o que eu descobri é que não é tão fácil receber o Espírito Santo assim, não. Não é tão fácil como parece ser. E o único meio, o único método. Jesus, ele fala assim, tinha um grande mestre chamado Nicodemos, ele era o professor do judaísmo. Quando a gente fala de judaísmo, envolve a Cabala, envolve toda o ensino judaico, né? Não apenas escritos, mas também o Talmud, também todos os ensinos repassados de forma oral pelos judeus, de gerações para gerações, dos rabinos e tal. E esse grande professor, esse grande mestre, super iluminado, ele pergunta para Jesus assim, como é que faz para entrar no reino? Jesus fala assim, é necessário nascer da água e do Espírito. E ele não entende. Mesmo sendo esse grande professorzão aí, ele não entende, sabe? Ele pergunta mais e quer saber mais. E eu vou ensinar para vocês agora. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, ele disse assim, está consumado. Ou seja, está pago, eu estou pagando toda a dívida. Queria recair sobre você, sobre a sua família, sobre você. Ele levou sobre si. E a Bíblia diz que como uma ovelha muda, uma ovelha
que era levado para ser sacrificada. Para que aquele sangue pagasse alguma dívida ou algum valor, tivesse algum valor. Ele pagou com o próprio sangue, ele disse: está consumado, está pago. Sabe, queridos, Jesus não vai vir salvar santos perfeitos. Eu sou demais. Eu sou demais, eu sou perfeita, purificada. Só vai ser salvo aqueles que receberem a Ele. Ele disse assim: e a luz foi revelada a vocês, e vocês a rejeitaram. Essa será a condenação. Você ter rejeitado a luz, as pessoas rejeitarem a luz. Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias no Hades. Ou seja, todo mundo que morreu antes de Jesus Cristo, todo mundo, ele foi se revelar nesses 3 dias para todas essas pessoas. Para se revelar a elas também. E quando ele ressuscita e depois ele retorna ao céu, ele envia o Espírito dele, o Espírito Santo. Porque assim como ele ressuscitou dos mortos no 3º dia, o Espírito dele é o que te faz ressuscitar no seu espírito. Então, no Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos, dizendo: Jesus, estamos te esperando, a tua promessa. Nos ajuda, nos ensina. Eles recebem o Espírito Santo e naquele momento há uma transformação, porque naquele momento eles ressuscitam da água e do Espírito. O nosso corpo é constituído de água. Jesus Cristo diz que Ele é água viva. Quando o Espírito Santo entra nos apóstolos, o Espírito dos apóstolos, que estava adormecido desde a queda de Adão, né? Lembra? Corpo, físico, alma e espírito. Espírito morto, espírito dormindo. Quando o Espírito Santo entra, vivifica, ressuscita o espírito dos apóstolos. E agora eles se tornam 3 novamente. A imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 em 1. Porque 2 não é imagem. Não recebeu. 3. Corpos novamente.
você recebe o direito de salvação. Você se torna filho de Deus novamente, como Adão era no Éden. Quando você está com os seus 3 corpos restaurados, o seu espírito foi ressuscitado, você se torna filho de Deus novamente, como era no Éden. Entende? E só há um meio de você receber o Espírito Santo. Você pode querer tentar... Deixa eu ver que oração. Eu já tô finalizando porque eu não tenho mais tempo para gravar. Tem muita coisa ainda para falar para vocês. Mas só há um meio de você receber o Espírito Santo. Crendo, todo aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne será salvo. Ah, mas eu confesso, eu creio que Jesus foi muito importante. Eu creio que Jesus Cristo foi um profeta, foi igual Buda, um mestre ascenso, foi um professor, que Jesus Cristo foi um ser iluminado. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio. Todo aquele que confessar que Deus veio em carne será salvo. Quando você confessa e escolhe segui-lo, adorá-lo, exaltá-lo, quando você consegue enxergar ele. E você se abre para recebê-lo, porque é só assim que você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito dele. A primeira coisa, bem-aventurados os pobres de espírito. Lembra que ele falou isso? O que isso significa? Se você acredita em espíritos, querido, espíritos ancestrais, espírito disso, nas religiões por aí que falam eu esqueci, os Exus, os espíritos que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, sei lá, queridos, o espírito da Maria, o espírito de São João, sei lá, queridos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Só pode ter um. Você tem que renunciar com todos esses outros espíritos que você crê. Todo o envolvimento espiritual que você tiver com qualquer outro espírito, querido. Renuncia. Antes que seja tarde demais. Renuncia. Corta todo pacto, toda aliança ancestral, toda a ligação espiritual que você tenha com outros espíritos na sua vida, feitas por você ou pelos seus ancestrais, pelos seus antepassados, porque talvez a sua avó participou de alguma macumba, sei lá, algum envolvimento com qualquer outro espírito, com qualquer outra religião, e cada um tem o livre-arbítrio para acreditar no que quiser, queridos. Mas se você quiser receber o Espírito Santo, renuncia com todos os outros espíritos. Todas as alianças feitas por você ou pelos seus ancestrais, renuncia. Cancela, quebra todo pacto, contrato, quebra tudo. Procure orações aqui na internet, no YouTube. Se vocês quiserem escrever nos comentários, faça orações aqui pra gente fazer. Eu faço, se alguém quiser, coloca uma oração, desenvolva uma oração bem completa, renunciando todos os pactos, contratos, tal, com signos, querido. Renuncia tudo isso. Peça perdão. Peça perdão, se desligue de todos os envolvimentos com todos os deuses, com todos os espíritos, com tudo que há espiritual. Porque ele não divide. É
como um noivo, como um casamento. Ele não aceita traição, adultério. Ele deixa você com o livre-arbítrio. Mas se você quiser ele, você tem que segui-lo. Não segundo a sua vontade, segundo a vontade dele sobre você. Não porque ele precise de nada. Ele é o Criador. Mas é porque você é como se fosse um peixinho querendo sobreviver fora da água. Ele é a água viva. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de todas as coisas. É tudo sobre ele, queridos. A Bíblia inteirinha fala só de Jesus Cristo. A Bíblia inteirinha só fala dele. Tudo fala dele. Ele é o filho de Abraão, entre aspas, que ia ser sacrificado. Ele é o cordeiro que era feito os sacrifícios no tabernáculo. Ele é o sumo sacerdote único que tinha autorização de entrar diante da presença dos santos uma vez no ano. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele, queridos. É tudo. Se você conseguir receber a revelação do Espírito Santo para enxergar Jesus Cristo, queridos, você vai perceber que é tudo sobre ele. Mas isso é para poucos. Não é mérito. É graça. É só aqueles que se abrem querendo ele, pedindo por ele. Sabe? E eu ia responder e eu acabei não respondendo, deixa eu ver que oração. Durante algum tempo eu pesquisei muito sobre reencarnação e porque eu perguntava assim, mas como que a gente explica a justiça de Deus se a reencarnação não é verdadeira, né? Crianças já nascem em situações tão ruins e outras tão boas, né? Como se explica um Deus justo? E é uma resposta bem simples, queridos. Houve uma guerra antes da criação do mundo. Satanás e os seus anjos, eles foram expulsos. Só que o resto inteirinho de toda a criação que já existia também foi contaminada. Porque de uma maneira indiferente ou não, de alguma maneira participou dessa guerra que teve nos céus, desse evento. Ouviu isso, soube disso. Imagina se aqui, no planeta Terra, se há uma guerra em algum país aí com outro, a gente já fica sabendo. Imagina no céu que é tudo por telepatia. Imagina. Então, toda a criação que existia no céu ficou sabendo disso. E cada um que soube agiu de alguma maneira. Todos. De alguma maneira. Ficaram com dúvidas? Ou acreditaram mais no diabo? Ou ficaram mais firmes em Deus? Aí sabe o que acontece? Por exemplo, pessoas que ficaram 100% firmes em Deus e não entraram no seu coração nenhuma dúvida. Eles nascem aqui completamente sem cérebro. Tipo assim, aquelas pessoas que completamente dependentes
de ajuda, com doenças mentais gravíssimas, que não fala, não vê, não faz nada, não... É anjo. É anjo. Eles até nascem aqui na Terra, mas não são contaminados. De jeito nenhum. Entende? Se você colocar uma mulher pelada, uma mulher na frente de um homem que nasceu desse jeito, não acontece nada, queridos. Ele não é influenciado. Ele não é contaminado de nenhuma maneira, de nenhuma hipótese, de nada. Entendeu? É anjo. É anjo. Já tá salvo já. Ele já fez a sua escolha antes da fundação do mundo. Todos nós já fizemos as nossas escolhas antes da fundação do mundo. Por isso que eu falei que esse vídeo só será ouvido para os filhos. Porque quando você ouvir, você vai lembrar dessa verdade. Não é nada novo que eu tô falando aqui. Você só se esqueceu disso. Quem não é filho não vai entender. Porque não é mérito. Nada é mérito. A sua decisão já foi feita, a sua escolha já foi feita antes da fundação do mundo. Não é aqui que você faz. Eu acredito que aqui tenha uma classe de pessoas que são os indecisos, sim. Que eles têm que decidir aqui. A maioria das pessoas são assim. Mas o que eu quero falar para vocês é a distância que a pessoa rejeitou a Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A pessoa que no céu rejeita a Cristo, essa é a distância que ela vai nascer. Ele é o quê? Perfeição, abundância. Ruas no céu são de ouro. Tudo perfeito, maravilhoso. A pessoa nasce aqui, ó. Qual é a distância que ela rejeitou? Qual é o nível de rejeição que ela fez? Que ela pensou, que ela decidiu sobre o rei? Porque lá no céu não é democracia. Lá no céu é reino. Ele é Deus, ele é rei, ele governa. É isso. Se você não quiser, ele respeita o seu livre-arbítrio. Mas você precisa ficar longe, então. Longe dele é tudo ao contrário. Ele é o amor. Longe dele é a falta do amor no nível máximo. Entende? O inferno é a expressão de tudo que é fora dele. Ele é o ápice do amor, da alegria, da abundância, da gratidão, da paz, de tudo. Fora dele é o extremo, o contrário. Então o inferno, gente, não é quem pecou. Não é assim que a pessoa vai para o inferno. O inferno é quem rejeitou a luz. E a luz veio ao mundo e vocês a rejeitaram. Eu sou a luz do mundo. Quem vê a mim vê ao Pai. A maneira que você rejeitou a Cristo lá no céu, o Rei lá no céu, e você ficou com dúvida, será que o diabo tem razão? Será que é alguma coisa? É o jeito que você nasce aqui na Terra. Essa é a justiça. É você que escolheu, não foi ele. Não foi ele que escolheu. Eu quero que esse nasça já sofrendo, seja abusado, já isso, porque eu que decido, eu sou justo e eu escolho e eu que mando. Não. Ele ofereceu toda a perfeição. Tudo a perfeição. Só que ele criou uma coisa errada, entre aspas. Livre-arbítrio. Porque ele não quer te obrigar a nada. Ele nunca quis obrigar anjos, criação, nada a nada. Ele é o resumo, o ápice, o máximo de toda a plenitude, de todas as coisas perfeitas.
Só que ele criou uma coisa, como ele criou tudo por amor, não por escravidão, ele não queria nenhum escravo, ele queria filhos. Ele criou uma coisa errada, livre-arbítrio. Entre aspas, né? Você acha que é errado ou não? A partir do livre-arbítrio, houve a escolha do pecado. Houve a escolha da rebelião. Houve a escolha das trevas. Houve a escolha. É isso. Isso é o resumo da Bíblia inteira. A decisão que você teve, o quanto você rejeitou a ele, é o que você nasce aqui na Terra. Com o mesmo tamanho do que rejeitou a ele, você nasce aqui. Na mesma medida, exatamente com a mesma justiça. Quem foi rejeitado primeiro foi ele, não foi você. Você escolheu tudo isso. E você só tem uma missão na Terra. Isso aqui é uma missão, é um jogo, é uma matrix para você decidir. Você vai querer voltar a servir ao rei ou não? Você vai querer voltar para o reino do céu? Ele ainda, além de você não ficar do lado dele no céu, além de você duvidar no seu coração, você ainda recebeu mais uma oportunidade de vir aqui na Terra e ter essa decisão aqui. Para que você seja salvo. Então, escolha ele, gente. Pelo amor de Deus. Duro que eu sei que essa decisão já está tomada. Se por acaso você assistir esse vídeo e entrar uma raiva no seu coração, uma ira, e querer me xingar, e querer falar pirou na maionese, sabe? Não acredita em mim não, vai ler a Bíblia. Não acredita em uma palavra que eu falei, só vai ler a Bíblia, querido. Não perca a sua alma, não. Entenda a Bíblia, não acredite mais em tantas coisas. A salvação, quando você vai ler a Bíblia, já está tudo predestinado, querido. Jesus falava isso. Aqueles que são meus, ouvem a minha voz. Quando Jesus ia falar com os fariseus, ele falava, vocês são filhos da serpente. Não eram filhos de Deus, não iam ser salvos. Jesus, ele se salvou para dar a oportunidade para todos, mas não são todos que serão salvos, porque essa escolha você já fez lá no céu. E bem-aventurado aqueles que ouvem. E reconhecem em si os seus pecados e falam, eu sou trapo de imundícia, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou errante. Eu reconheço que eu gostaria de ser perfeita, eu gostaria, mas eu não consigo. Mas eu creio em Jesus Cristo. E busque, se você não buscou o Espírito Santo ainda, busque com toda a força da sua alma, busque com toda a força do seu ser, para você ser cheio do Espírito Santo. Quando Paulo ele chegou num lugar e ele falava assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Falaram para ele assim, mas nós nem sabemos quem é o Espírito Santo, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. E ele pergunta assim, mas que batismo vocês foram batizados? E aí, eles falam assim, nós fomos batizados no batismo de João. Aí sabe o que Paulo faz? Vai lá e batiza todo mundo de novo. E sabe o que acontece? Todos eles começam a falar em línguas. E recebe o Espírito Santo. Ah, mas eu sou de uma igreja que os pastores falam que não precisam mais falar em línguas.
os dons foi cessado, os dons, queridos, estes sinais seguirão. Quem é que vai seguir esses sinais? Quem é? Deixa eu ver. Vamos ver o que Jesus falou. Quem vai na igreja? Esses sinais seguirão quem tem título de crente? Esses sinais seguirão quem acha que é crente? Esses sinais seguirão somente para aqueles que crêem em Jesus Cristo. Esses sinais seguirão só para aqueles que crêem. Falarão novas línguas, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, farão milagres. Só para quem crê. Porque Jesus Cristo não é religião, Ele é relacionamento. Ele é Deus. E o relacionamento é íntimo e pessoal. Ele quer habitar em você. Ele quer ressuscitar o seu espírito. Ele quer que você seja ressuscitada. Isso só é possível através do Espírito Santo. Só. Não há outro caminho. Só há um caminho. Só há um meio, só há um método. E hoje a verdade, essa verdade, ela está... Parece algo tão simples. Quando eu falo, gente, não é possível, é algo tão simples. Mas tem muitas pessoas enganadas. Bem-aventurado se você chegou até aqui. E você já recebeu o Espírito Santo. E você ama verdadeiramente ao seu Senhor. E você reconhece Ele como Deus e Senhor e Salvador da sua vida. Bem-aventurados. Aqueles que tiveram esse privilégio. Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Eu preciso finalizar esse vídeo, eu preciso parar agora, mas eu quero convidar você a fazer uma oração. Feche seus olhos e diga assim: Pai, em nome de Jesus Cristo, diante de Ti eu reconheço todos os meus pecados agora. Hoje, Pai, eu ouvi um pouco do que é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Não um Evangelho de prosperidade, mas um Evangelho de salvação, de reino, de vida eterna. Pai, eu confesso todos os meus pecados, as minhas falhas. Pai, eu quero te pedir, se há alguma acusação contra mim, se há alguma dívida, se há alguma ligação com algum outro espírito familiar, ancestral, feitos por mim ou pelos meus antepassados em algum ritual, algum pacto, algum contrato, algum voto. Em nome de Jesus Cristo eu cancelo agora, Pai. Eu renuncio, eu desfaço, eu divorcio de todos os deuses, de todos os espíritos. Eu não quero mais. Eu renuncio agora em nome de Jesus Cristo e eu escolho agora confessar, usar todo o meu livre-arbítrio para confessar que Jesus Cristo é o meu Deus, Senhor e Salvador da minha vida. E eu formo uma aliança, um pacto somente com Jesus Cristo, Pai e o Espírito Santo. Eu não quero outro Deus, eu não quero ninguém além de Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu entendi que eu preciso de salvação. Eu quero a salvação. E se eu fiquei com dúvida, agora eu estou me entregando a Ti porque eu não quero mais duvidar, eu quero o céu. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, por favor. Para que quando eu chegue aí,
o meu nome seja encontrado. Eu peço a tua ajuda, Pai. E eu te agradeço. E eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Espero que vocês tenham gostado de tomar esse café da manhã comigo. E principalmente, eu quero encontrar a cada um que esse vídeo se conectar. Porque se você chegou até aqui, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque o Espírito Santo de Deus, o Senhor Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Para que você ouvisse essa mensagem. Você não está aqui à toa. O Senhor Espírito Santo está querendo te revelar essa verdade tão profunda, para que algo seja transformado na sua vida. Então se sinta um privilegiado, uma privilegiada, se sinta amado, amada. Porque se você está aqui, porque você foi escolhido antes da fundação do mundo para estar aqui e agora assistindo essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, a sua família. E busque a Ele. É tudo sobre Ele. Nada está fora dEle. E é tudo para Ele. São todas as coisas. Deus abençoe a cada uma, cada um. Fiquem com Deus.